estabeleceu uma cobrança para os educadores físicos que dessem aulas utilizando os parques, principalmente os equipamentos públicos nos parques, com acima de 5 pessoas. Ou seja, se eles reunissem 5 pessoas no mesmo horário para dar aula, eles deveriam tirar uma licença eventual autorizada pela administração do parque, pagando uma taxa para a realização daquela aula. Bem, em 2020, o IBRAM inovou, alterando essa resolução de 2018, diminuindo a quantidade de pessoas que esse educador físico possa dar aula, de 5 para 3, e inovou ainda mais. Na realidade, deputado professor Reginaldo Veras, o IBRAM ele vai cobrar do educador físico para cada vez que ele entrar no parque para dar aula para uma pessoa. Então, por exemplo, se ele entra no parque 3 vezes para dar aula para 3 pessoas diferentes, ele tem que pagar 3 licenças, tem que pagar a taxa 3 vezes, na realidade, para aquilo. Então, ou seja, o IBRAM, ele inova diminuindo, mudando a concepção, ou seja, o educador físico pode dar ali, acompanhar, por exemplo, um aluno que está fazendo uma atividade física nos parques públicos do Distrito Federal, e a partir, se ele entrar acima da 3ª vez, ele vai ter que pagar as taxas para todas as aulas que ele dá durante os horários, e desfez a caracterização do que chamava de turma, que era o que foi feita na instrução normativa que foi feita em 2018. O nosso decreto legislativo, ele está assustando somente este item. Ele não está assustando a instrução normativa inteira, que, por exemplo, que o IBRAM hoje cobra para a realização de eventos, para a realização de eventos esportivos, que, na minha visão, tem que ser cobrado mesmo. A partir do que vai haver ali a realização de eventos tal, dentro dos parques, precisa ser cobrado. Agora, é abusivo, na minha visão, você cobrar do educador físico, isso, na minha visão, é abusivo, e ainda mais, não só cobrar do educador físico, mas cobrar pela quantidade de vezes que ele entra no parque, e descaracterizando o que nós chamamos de turma. Então, assim, eu particularmente sou favorável que para o educador físico, quando ele cria uma turma a mais de 5 pessoas, ele tem que sim, se ele está utilizando uma quadra, ele tem que pagar. Agora, cobrar pela quantidade de vezes que ele entra no parque para levar seus alunos, ou até mesmo fazer um acompanhamento de atividade, isso, na minha visão, é abusivo. Nós tentamos um diálogo com o IBRAM, pedimos ao IBRAM para fazer a revisão, para voltar o que estava disposto na instrução normativa de 2018, e o IBRAM sequer deu uma resposta positiva ou negativa para os argumentos que nós levantamos. Então, assim, para quem me conhece, eu propus esse decreto legislativo única e exclusivamente para evitar que um abuso continue acontecendo em relação, principalmente, aos educadores físicos e aqueles que praticam exercício físico. E digo mais, como é que o IBRAM vai conseguir controlar isso? Como é que o IBRAM vai conseguir controlar, por exemplo, um educador físico? Como é que ele vai saber se aquele educador físico está entrando pagando, se o atleta que está sendo acompanhado, ele está pagando o educador físico ou o educador físico está fazendo porque é amigo do atleta? Então, assim, é muito complicado essa instrução normativa, além de ser abusiva. E o que acontece? Está sendo orientado os vigilantes dos parques a, quando identificar um educador físico, os vigilantes estão abordando os educadores físicos pedindo a licença. Ora, é claro, os vigilantes estão cumprindo ali uma determinação que foi feita pelo IBRAM. Na minha visão, o vigilante não deveria fazer isso. A vigilância é para fazer, o deputado Chico Vigilante sabe explicar melhor do que eu sobre isso, é para fazer a vigilância patrimonial. Mas os vigilantes estão abordando os educadores físicos, cobrando deles ali o que eu chamo de licença. Então, esse decreto legislativo é para corrigir um abuso que foi feito pelo IBRAM, em que nós entramos com o diálogo com a presidência do IBRAM,
E a presidência do IBRAM, até hoje, que poderia, única e exclusivamente, revogar por um ato do presidente do IBRAM, revogar esse artigo, não fez, não nos deu resposta, e aí eu acredito que o Poder Legislativo tem o seu papel de reparar esse abuso que foi feito pelo IBRAM.